A desunião dos crentes como triunfo do diabo, por Thomas Brooks. Satanás se agrada especialmente de prejudicar a igreja local, e isto ele procura fazer provocando divisões entre eles. Quer que ataquem uns aos outros, que se firam entre eles, deseja que se machuquem e amargurem uns aos outros. Se Satanás conseguir promover divisões entre os crentes, então também causará dano à obra de Deus. Por esta razão, o Novo Testamento nos adverte continuamente acerca de não nos amargurarmos nem ressentirmos uns aos outros. Em Gálatas 5, verso 15, o apóstolo Paulo disse: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Em seguida, pontuarei 11 formas que ajudam os crentes a viver em paz e amarem-se uns aos outros. Primeiro, os crentes devem fixar-se mais nas virtudes de seus irmãos do que em suas debilidades e pecados. Cada crente tem suas falhas e seus defeitos. Não há nada de agradável tornar público apenas o mal que há em outros crentes. Em lugar de vê-los com uma atitude crítica, deveríamos atentarmos para o bem que Deus está fazendo neles. Vemos na Bíblia muitos exemplos de como Deus dá atenção mais às virtudes do seu povo do que aos seus defeitos. Isso percebemos, por exemplo, no caso de Jó. Não há dúvida de que Jó se irritou e tratou de justificar-se sob a pressão de seus problemas, mas o que Deus recomenda em sua vida é sua paciência, sua fidelidade no sofrimento. Tiago disse: ouvis acerca da paciência de Jó? Vemos algo semelhante no registro dos heróis da fé de Hebreus 11, onde Deus destaca a fé de Abraão, de Sara, de Moisés, de Jacó e de outros, sem mencionar suas falhas morais. Segundo, a unidade produz fortaleza. Enquanto que a desunião debilita, enquanto os crentes estiverem unidos, poderão suportar toda a oposição do mundo e do diabo. Quando estão divididos, não conseguem manter-se firmes ante as provações mais simples. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta que perseveremos a unidade do Espírito. Efésios 4:3. Terceiro, Deus ordena a todos os crentes que amem uns aos outros. Em João 13, verso 34 e 35 diz: Um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E em João 15:12 disse: Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Romanos 13:8. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, porque o que ama ao próximo cumpriu a lei. Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. 1 João 4:7-8. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Pedro 1:22. Amai-vos uns aos outros ardentemente, de coração puro. 1 Pedro 3:8. Finalmente, tenham todos o mesmo coração. Sejam compassivos, amando-vos fraternalmente, misericordiosos e fraternos. 1 João 3:11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como nos ordenou. 1 João 4:11. Amados, se Deus mandou, devemos também amar-nos uns aos outros. Quarto, devemos dedicar-nos mais nas coisas em que estamos de acordo do que naquelas em que diferenciamos de opinião. Os crentes verdadeiros devem concordar acerca das coisas que são ensinadas claramente na Bíblia. A palavra de Deus ensina as coisas mais importantes de forma explícita e sem deixar lugar para dúvidas. Os crentes não devem perder seu tempo discutindo acerca de pontos menores, nem deixarem de dividir por essas coisas ou por essas questões. E quinto, Deus ama a paz e os crentes devem estar em paz uns com os outros. Deus é o Deus de paz. Cristo é o príncipe da paz. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria e paz. O nosso Senhor disse: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Quando os crentes vivem em paz uns com os outros, usufruem da bênção de Deus. Sexto, os crentes devem cuidar em manter sua paz com Deus. Isto quer dizer que devem confessar seus pecados e arrepender-se diariamente. Se não mantêm a paz com Deus, não terão a paz com os demais crentes. Provérbios 16:7 diz: Quando os caminhos dos homens são agradáveis a Jeová, este reconcilia com ele os seus inimigos. Sétimo,
Os crentes devem guardar em mente que formam parte de uma unidade espiritual com os demais crentes e que são irmãos em Cristo. Esta consideração conduz a Abraão a dizer a Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Gênesis 13:8. Os membros de uma igreja local não devem esquecer que são membros de um corpo, pois sua relação é semelhante à que existe entre os membros de um corpo humano. Cada membro do corpo humano ajuda as outras partes do corpo. Cada membro recebe força e sustenta as demais. Assim deve ser entre os crentes. Oh, como é bom e agradável vivermos, ou viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Oitavo, a desunião entre os crentes na igreja local causa muito dano à obra de Deus. A divisão entre eles é o triunfo do diabo. Deus é desonrado e seu nome não é glorificado quando os crentes desentendem entre eles. Inevitavelmente, alguns interessados no reino de Deus serão desanimados quando virem estas coisas entre nós. Nono, devemos ser os primeiros a procurar diligentemente a paz e a unidade. Não devemos esperar que outros façam. Siga uma paz com todos e a santificação. Hebreus 12:14. Assim que sigamos o que contribuiu para a paz e a mútua edificação. Romanos 14:19. Com o uso da palavra sigam, o apóstolo enfatiza a necessidade de que busquemos a paz tão ordenadamente como o caçador persegue a sua presa sem descanso. Uns aos outros, se Satanás conseguir promover divisões entre os... Décimo, outro remédio contra esse tipo de ataque do diabo é a prática da autocrítica e evitar julgar os outros. Os que praticam autoexame e julgam a si mesmos são muito mais cuidadosos em seu modo de julgar os demais. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justo juízo. João 7:24. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Mateus 7, do 1 a 2. O que come, não menospreze ao que não come, e ao que não come, não julgue ao que come, porque Deus o acolheu. Romanos 14:3. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que menosprezas a teu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Não nos julguemos uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder tropeçar ou escândalos aos vossos irmãos. Romanos 14:13. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4:5. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago 4, 11, 12. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Romanos 14, 4. 11. Os crentes devem revestir-se de humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, antes em humildade, estimando-vos inferiores uns aos outros. Filipenses 4, 3. O crente humilde que percebe o mal de seu próprio coração pode ver o bem que Deus está realizando nos demais. Se os crentes fossem mais humildes, estariam menos propensos ao orgulho, que é a principal arma que o diabo usa para dividi-los. Amém.